dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, 17 de novembro de 2023, um sábado, o dia do Senhor, gravando para o canal Rui Veras. Nessa oportunidade, quero falar acerca de um tema bastante envolvente e de muita repercussão na mídia durante toda essa semana, o ocorrido com a apresentadora, modelo e empresária Ana Hickman e o seu esposo. Como eu prometi a vocês, em tudo que viesse ter repercussão ou notoriedade, eu ia gravar alguma coisa a respeito. Estou aqui afônico, sem estudar muito caso no sentido bíblico, mas a Bíblia tem resposta para tudo e vamos ver o que ela tem para nós essa manhã. Falei sobre a guerra em Israel, faixa de Gaza, a minha penúltima mensagem. A última, falei sobre o dia de finados, todo esse mês, no final do mês passado início desse mês outra, e agora vou estar falando sobre Ana Hickman, que a graça do Senhor nos cubra e que eu possa ser o mais imparcial possível à luz da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos para um texto muito pouco conhecido. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 8. O rei Josias, filho bom de um rei mau. Então o sumo sacerdote Uquias compartilhou com o escrivão Safã. Encontrei o livro da Torá da lei na casa de Yahvé, o Eterno, e Uquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Mais tarde o escrivão Safã apresentou-se ao rei, e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo, e confiaram aos mestres, supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa. Versículo de número 11. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou e, indignado, rasgou as suas vestes. Então, imediatamente, deu a seguinte ordem ao sacerdote Uquias e a Isam, filho de Safã, a Acabor, filho de Ibicaias, ao escrivão e ao seu secretário Safã, e ao oficial do rei Asaías: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá acerca das palavras deste livro, que foi achado, porque grande é o furor de Yahvé, que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra deste livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. A declaração da profetisa Uda. Você conhece a profetisa Uda? Ela foi a maior? Ela foi a primeira? Em seguida, o sacerdote Uquias, Alcão, Aicabou, Safã e Asaias partiram e foram consultar a profetisa Uda, esposa de Salum. Uda era esposa de Salum, filho de Digvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo, ou seja, a família dela era responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas da casa do Senhor do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara, Então a profetisa lhe comunicou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a minha presença. Eis que isto declara Yahvé:
o Senhor: eu trarei castigo sobre este lugar, e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando minha ira por meio de todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se extinguirá. E direi mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: quantas palavras que ouviste, porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor. Assim que ouviste o que declarei contra este lugar, os seus habitantes, isto é, que transformariam os escombros, a destruição, a maldição, e indignado negaste as vestes, pranteado teu arrependimento diante de minha pessoa, também eu ouvi, diz Yahvé o Senhor. Por isso eu te recolherei para junto dos teus antepassados, e encontrarás descanso e paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta e levando a resposta ao rei. Que palavra pesada, mas é uma palavra digna de toda aceitação. E a palavra que o Senhor, através do seu Santo Espírito, me despertou para estar falando sobre este caso. O que é interessante é que eu não vou falar sobre a Maria, a mãe de Jesus, porque ela é sagrada. Ixi, está num outro patamar, está num grau elevado. Engraçado que Deus não me despertou para estar falando sobre Miriam, que foi a primeira profeta, irmã de Moisés. Não me despertou para estar falando sobre Débora, no qual o rei ficava lá em cima, Baraque, no templo, e Débora ficava debaixo das palmeiras. Mas o que é engraçado é que o rei estava com poder, estava com a glória, estava mandando em tudo, mas a presença de Deus estava com Débora debaixo das palmeiras. Deus não me despertou para estar falando sobre isso. Não porque o caso que envolve Ana Henrique seja menos. O que é triste saber é que é uma realidade nacional, é que é uma realidade mundial, mas o que é legal saber é que a partir da reforma industrial, a revolução industrial, no nosso país da década de 60, existiu a pílula do dia seguinte, existiu a pílula anticoncepcional, existiu a liberdade de ir e de vir, as mulheres começaram a ter vez e começaram a ter voz. E nós, os homens, eu falo por mim, e eu tenho uma dificuldade tão grande para falar sobre esse assunto, porque, na realidade, quando meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Eu vim conhecer minha mãe, eu já tinha 27 anos de idade. Eu não tenho uma base familiar ou uma pessoa para me espelhar como mãe. Tive várias mães, deixa eu ver, 2 ou 3 ou 4. São várias. Minha avó, minha tia, minha sogra, minha bendrasta. Então, cada uma dessas, até minha madrasta, a gente acaba sugando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Mas eu tive um pai, e tenho um pai de 76 anos, em que ele aprendeu ou me ensinou a respeitar o que é uma mulher, a dar livre acesso a elas, para elas fazerem da vida delas o que era bem entender. Seja bem ou seja mal, ninguém prende ninguém. Ninguém espanca ninguém, ninguém explora ninguém.
Por outro lado, eu tive o meu avô, que faleceu com 94 anos, 93, 94 anos de idade. E era de uma geração diferente. Meu avô não entrava nem na cozinha da minha avó. Não entrou, não entrou. Então, tinha um respeito mútuo. Ambos esses homens não me ensinaram a espancar a mulher, não me ensinaram a desrespeitar a mulher, não me ensinaram a inferiorizar a mulher. E aqui estou diante de um texto que eu poderia estar falando sobre a nação de Israel novamente. Mas não vou falar. Se você quiser saber, vai na mensagem antes de finada, aproveite, se inscreva no canal, compartilha, porque a mensagem é poderosa, viu? Antepenúltima. E não vou falar especificamente do caso em si, porque na realidade o que me intrigou nesse caso não foi o caso em si. O que me intrigou nesse caso é eu me policiar mais. É você, homem, se policiar mais. É nós aprender. A Bíblia nos ensina a aprender uns com os outros. Mulher não é mão de obra escrava de homem. Mulher não é objeto de homem. Mulher não é o sexo frágil. Mulher. Mulher. Mulher não é peso morto. Não, mulher não é nada disso. Eu tenho 20 anos que estou com a mulher. A mãe dos meus filhos. Quando eu conheci ela, tinha 16. Quando me casei com ela, tinha 17. Precisa de idade para ter respeito? Precisa de idade para ter sabedoria? Precisa de idade para você se devotar? Ou lutar por uma causa? Ou lutar por um relacionamento? Não precisa de idade. O relacionamento acaba quando o respeito mútuo se acaba. O relacionamento continua quando há respeito mútuo, quando há troca, quando há reciprocidade. Uda ajudava o seu marido a cuidar do vestiário, do templo, da casa do Senhor, a profetisa Uda. O nome do seu esposo era Salum. O nome do seu pai era Tikvá. Parece-nos que a origem de cuidar das roupas do templo veio dela e não do esposo. Mas como ela era mulher, a regra não lhes permitia estar cuidando, e o marido cuidava, mas ela estava auxiliando. O que eu entendo de Uda, a primeira característica, é que ela era uma mulher sábia. Ela estava do lado do seu marido. A mulher é uma auxiliadora, ela é uma adjuntora. O homem foi feito para proteger a mulher, para cuidar da mulher. E a mulher foi feita para auxiliar o homem. Difícil? Paulo achou difícil. Diz que é um segredo muito grande entre Cristo e a igreja. E aí citou a analogia do casamento. E quando ele cita a analogia do casamento, ele quer dizer que o homem tem que amar a sua mulher a ponto de dar sua vida por ela. Porque ele diz assim:
Da mesma forma que Cristo amou a igreja, que os homens assim as amem. Qual foi a forma que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. E a mulher? A Bíblia não manda a mulher amar marido. Mulher. Não há profecia para casamento. Muito embora Deus me falou que eu ia casar com a paulista. Aconteceu, mas não foi uma profecia. Deus revelou-se a mim e disse isso pessoalmente. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que, antes de casar, escolha o cônjuge. Seja o homem ou seja a mulher. Porque essa é uma escolha para o resto da vida. Aí você vai dizer, mas se não der certo eu separo. Tem ex-marido, tem ex-mulher? Não conheço. Porque se tivesse ex-marido, ex-mulher, tinha ex-filho, ex-sogra, ex-sogro, meu amigo. Você quer saber quem é o teu marido? Se separe dele. Você quer saber quem é a tua mulher? Se separe dela. Não existe essa lei do ex. Essa lei do ex é um contexto de modernidade errada. Toda causa tem consequências. Toda causa existe consequências. Ou seja, minhas escolhas determinarão o meu hoje e determinarão também o meu amanhã. O que eu escolho hoje vai determinar o meu futuro. E o futuro de outra pessoa e, consequentemente, de outras pessoas. Porque eu não vou casar só com minha esposa. Eu vou casar com o pai dela, com a mãe dela, com os irmãos dela. E, consequentemente, a minha esposa vai casar com meu pai, vai casar com minha mãe. E ela tem sorte que a minha sogra boa que não existe, mora longe. A gente se vê de 10 em 10 anos. Então, eu também tive sorte. Perdão aí, é uma brincadeira. O que eu estou querendo dizer é que toda causa tem consequências. Existem consequências. E a gente tem que analisar muito bem as nossas escolhas, porque depois delas feitas, não tem mais como voltar atrás. E se voltar atrás, há um prejuízo grande. Ela era submissa ao seu marido. Ela estava do lado, auxiliando o seu marido. Embora a responsabilidade fosse dos pais dela, muito provavelmente o pai dela já tinha se aposentado e passou a responsabilidade para ela e, consequentemente, ela, como demanda a lei, passou a responsabilidade para seu marido. Mas o que eu acho engraçado nesse contexto é que Uda, embora seja a esposa do Salom, filha de Tikvá, Josias tinha sacerdotes. Josias tinha 2 profetas bam, mas bam mesmo. Sofonias e Jeremias, todos extraordinários. Um profeta maior e um profeta menor. Mas o que eu acho interessante é que Josias não foi atrás de Jeremias e nem de Sofonias. Ou seja, o seu testemunho de vida fez com que ela viesse ter credibilidade. Eu estava ouvindo a Jojo Todinho falando acerca da Ana Hickman. E qual a diferença? Está na cor da pele? Porque uma é loira e a outra é preta, de cor preta a pele? Uma é de cor branca e outra é de cor preta a pele? Não. Sabe qual é a diferença entre as duas? Sem inferiorizar nenhuma, é que a Jojo Todinho veio da periferia e é uma celebridade em ascensão, feita pelas mídias sociais. E a Ana Hickman tem a chamada credibilidade, entendeu? Ela é mãe,
ela é esposa há mais de 20 anos de um só marido, ela é empresária, ela é bilionária, ela é a simplicidade em pessoa, ela expõe a sua vida há 8 anos e todo mundo sabe o que acontece com ela, ou seja, ela tem credibilidade. Isso assim me deixou assim, confesso a vocês que, meu Deus, que tipo de relação é a minha com minha esposa? Eu tenho me avaliado tanto, tem sido abusiva, tem sido depreciativa, tem sido desrespeitosa, tem sido... Porque a Bíblia manda eu fazer isso. Analisa, pois, o homem a si mesmo. É hora de nós aprendermos. E o filho sábio aprende com o erro dos outros. E o filho pouco sábio, ou que não é inteligente, aprende apanhando. Apanhando. Voltando para Uda. Uda deixou Sofonias e Jeremias para trás, porque Uda tinha, assim como Ana Hickman, credibilidade. O seu testemunho falava por si só. Não é porque ela era mulher, os demais eram homens. Não é porque na época dela não votava. Não é porque na época dela não poderia se tornar uma rainha de acordo com a nação judaica. Não. É porque ela tinha credibilidade. Mulher tem que ter credibilidade. Entendeu? Respeito. Sinceridade. Reciprocidade. Estava do lado do seu marido. E por outro lado, seu marido não a oprimiu quando o rei mandou chamar ela. Mas ela não tinha sua credibilidade aqui com o rei. Ela tinha credibilidade também. O que eu fico pensando é que roupas ou que vestes ela estava arrumando, né? Se a casa precisava de uma reforma física, espiritualmente estava todo mundo morto, mas ela continuava ali acreditando num Deus vivo e num Deus poderoso. Limpa minha casa, tira minhas feridas. Você sabia que nós estamos precisando de uma reforma dentro da reforma? Mas que essa reforma acontece não é no templo feito por mãos humanas, que a igreja sou eu, a minha família, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. A igreja sou eu. Não adianta eu apontar o dedo. Tem 4 voltados para mim. A reforma começa em casa. Vamos caçar dracma perdida em casa. Os valores foram perdidos em casa. E eu não falo só de igreja. Ontem eu estava falando com uma deusa, uma ovelha minha, do Projeto Alegre. Ela tem uma criança de 12 anos de idade, especial, que precisa de acompanhamento, porque ela é que cria, ela é cadeirante, etc, etc e tal. E tinha um problema envolvendo saúde e educação. Ela precisa de um laudo para ter acompanhamento de um professor substituto. Um professor só para ela. E o que a irmã Deusa quer? Quer que o posto dê sem ela ir lá. Quer que a escola arrume o professor sem ela correr atrás. Reciprocidade não é isso. Reciprocidade é eu fazer o que eu tenho que fazer para depois eu estar cobrando do Estado, estar cobrando do município o que eles têm que fazer. A minha parte eu tenho que fazer. Você está entendendo? Uda tinha feito a parte dela. Ana Hickman
fez a parte dela. E nós temos que fazer a nossa parte. Segundo ponto, ela era uma mulher sábia. Josias era um rei bom, mas filho de um rei amaldiçoado, mau. Mas tu está pensando que ela ficou com medo da biografia do seu pai? Josias começou a reinar, era criança. Mas era uma criança que temia ao Senhor. E o que ele disse? Lançou aquelas palavras duras, dizendo que Israel iria ser punido e continua sendo punido até hoje por conta da idolatria. E disse ainda, agora eu vou matar você. Eu vou matar você, vou te recolher para um lugar bom com os teus pais. Que palavra dura! Mas ela foi sábia, que entre ficar entre a minha verdade e a verdade bíblica, eu prefiro ficar com a verdade bíblica. Ela é absoluta. Tenho passado assim por um processo legal de autoaprendizagem de 2018 para cá. Mas todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem tem se tornado esterco além dessa verdade. Mas eu tenho reaprendido, realinhado, repensado tantos conceitos que os meus livros eu talvez deixarei todos para trás. Porque de nada eles serviram para me chegar até onde eu estou. Não é que eu tocaria fogo neles igual eu toquei nos meus ternos. Não é isso. É porque eles serviram de esterco para estar aonde eu estou agora. Mas aonde eu estou agora, eles não me representam mais. Porque a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou falando de boas novas de salvação. Eu estou falando dos evangelhos. Eu não estou falando da religiosidade. Eu não estou falando da religiosidade. Não! Eu não estou falando da lei. Não! Eu não estou falando dos profetas. Não! O que eu me refiro é boas novas de salvação. A graça de Deus que se tornou multiforme e alcança a todos quanto nele crê. Quem é ele? Jesus. Jesus de Nazaré. A salvação é para todos os que nele crerem. Busque a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação nunca foi nem nunca será ausência de guerra. Tu vai ter as tuas guerras interiores. Tu vai ter os inimigos da cruz de Cristo. Tu vai ter os teus próprios inimigos. Mas não largue as tuas verdades. Uda, uma mulher sábia e uma mulher submissa. Primeiro, submissa ao marido, ao pai, às leis, aos reis, aos profetas. Segundo, sábia. Porque em vez de ficar do lado do rei para ser promovido como o Balaão queria, não, ela ficou do lado dos reis e senhor dos senhores. Você tem essa coragem? Ou você se venderia para o Estado? Ou você se venderia para a religião? Porque uma se vendeu para um. E a outra se perdeu nela mesma. Fique com a verdade. Estava falando para alguém que está na hora de nós olharmos para os marcos antigos. Porque a Bíblia diz que em marcos antigos a gente não mexe. O que é olhar para marcos antigos? Não é olhar para o João Santana, não é olhar para o Pereirinha, não é olhar para o Rafael, não é olhar para o Paulo Martins, não é olhar para o Pedro Filho, não é olhar para o Jonas, não. É olhar para eu aqui.
A minha baliza é a do passado, a primeira. A segunda é a do presente. E a terceira é a do futuro. Tem erro? Como flechas na mão do valente, ou são os filhos da sua mocidade, Salmo de número 127. Não tem erro, meu filho. Meu pai estava questionando acerca da criação dos meus filhos, me parabenizando e etc e tal. Como é que vai ter erro? Se eu me policio, se eu olho para o passado, meus pais me ensinaram e eu tenho valores e valores bíblicos. Se eu olho para o presente e tenho me esforçado para ser uma pessoa justo, íntegro e temente a Deus, o futuro não vai dar outra coisa, não. Educa o teu filho no caminho que deve andar e mais tarde ele não se desviará dele. O caminho é Jesus, mas o exemplo é você. Não é o Estado, não é religião, não é igreja, não é o posto de saúde, não é o hospital, não é a escola. O exemplo é você. Eles vieram para auxiliar. Uma família boa é uma igreja boa, é uma escola boa, é uma sociedade boa. Agora, uma família doente é uma escola doente, uma igreja doente, é uma religião doente, um Estado doente. Olha aí o exemplo de Uda. Todo o Estado estava doente, mas ela estava firmado no Tikvá, no Salom e nela mesmo. Bendito seja Deus. E ambos em Deus. Tikvá aprendeu com Deus e com seus pais. Passou para Uda e Salom. E ambos continuaram vestindo os sacerdotes corruptos, mas não se corromperam. Nós temos que ser cisnes, que vai buscar o peixe na lama, mas que não se corrompe, se alimentar. Amém? E por fim, Uda, vou fechar. Era uma mulher à frente do seu tempo. Isso é lindo. E aí eu me perco. O que tem a Denise, minha esposa, de renovada, de transformada, de cada dia que passa fica mais bonita, mais alegre, mais feliz. Tem eu que sou retardado. Quando eu falo retardado é no sentido de ser velho, entendeu? Eu amanheço o dia, bebo café da mesma xícara, não merendo, vou merendar 9 horas, já caçando o que fazer, não pratico atividade física pela manhã, era para fazer, mas eu faço à tarde. Vou almoçar na hora certa. Depois do almoço, se eu não dormir, eu perco o dia, aquele cochilo de meio-dia. À tarde, do mesmo jeito. À noite, do mesmo jeito, assistir o mesmo jornal. Dormir igual o velho do mesmo jeito. Nem o jornal tá assistindo mais. Eu com 43 anos de idade. E a minha mulher cheia de vida. Boa para educar os filhos. Deus me guarde. Será que está acontecendo isso com você em casa? Será que está acontecendo isso com você aí na igreja? E a Bíblia nos ensina: transformai-vos pela renovação que há no vosso entendimento. Psique. Culto é de entendimento. Quem vive de alma, alma penada. Ai, me magoou. Homem não anda chorando. Não, gente, não. Culto é de mente. Vamos melhorar a cada dia. Vamos ser melhores pais. Vamos ser excelentes esposos. Que aí não vai acontecer o que está acontecendo com o filho da Ana Hickman. Tu tá pensando que ela vai ficar com
rapaz, com aquele cidadão abusivo. Mas ela é tão sábia que está preservando o filho de 10 anos. Que possamos cuidar dos nossos relacionamentos. Do nosso relacionamento. E aqui cabe todos, cabe. Há casamento homossexual? Está errado. É o desejo deles. É a vontade deles. Deus deu livre-arbítrio. Você faria? Eu não sou pastor. Eu sou um evangelista. Agora a pergunta é para você, pastor. Você faria? A pergunta é para você, sacerdote. Você faria? Viu? O tanto que Uda era à frente do seu tempo? Eu vou lhe dar essa resposta bíblica. Casamento? Sim, você tem que fazer. Agora, o matrimônio, isso aqui, ó. Qual é a diferença de casamento para matrimônio? O casamento é o arranjo feito pelo homem, igual o divórcio. Arranjo feito pelo homem. E o casamento? E o matrimônio? Deus não faz puxadinho. Deus não faz centro de atenção psicossocial. O que Deus faz é, no primeiro dia faz uma coisa, no segundo dia faz outra, no terceiro dia faz outra, no quarto dia faz outra, no quinto dia faz outra, e no sexto dia faz outra, e no sétimo ele descansa. O que foi que ele fez no sexto dia? Ah! Você sabe? Que legal. E depois, o caba reclamou, não foi o Adão? E Deus fez o quê? Quem? Fez a Ana Hickman. Que legal. Que legal. Ah, não. A Denise? Não. A mãe de todas elas. Eva. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que essa palavra possa falar melhor ao teu e ao meu coração, em o nome de Jesus. E que possamos refletir de uma forma toda especial. Santo Deus eterno e soberano Pai, fala de uma melhor maneira aos nossos corações, Senhor. Quem sou eu, Pai? Filho de uma mãe que me largou com 5 anos de idade, de uma avó que não existe mais, já descansa no Senhor, de uma mãe que é uma madrasta, de uma bendrasta que está distante, e quem me cria desde os meus 23 anos de idade é a minha esposa, a única referência de mãe que eu tenho. Mas, Senhor, eu te louvo por ela. Sabe por quê? Porque nela eu aprendi tantas coisas, e essas 3 características que eles falam, eu aprendi nela: a de submissão, Senhor, a de sabedoria e de uma mulher à frente do seu tempo. Que todas as mulheres do século 21, Senhor, principalmente aquelas que se encontram em um relacionamento abusivo, possa o Senhor lhes dar essas 3 características. Primeiro, obediência, não ao relacionamento abusivo, mas sim ao Senhor Deus de princípios. Segundo, sabedoria para que ela possa santificar esse abençoado sem palavras e ela possa ganhar para ti ele. E terceiro, que seja uma mulher à frente do seu tempo. Se for preciso ela ficar em casa, que ela possa ficar, mas possa ficar cheia do teu Santo Espírito e que ela venha ter a prudência da serpente, Pai, para ganhar ele para ti, para ganhar ele para ti. Em o nome de Jesus te peço, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, por fé, desde já te agradeço. Amém.